Saudações, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pero02, um canal voltado à educação, ao YouTube Education, certo? Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos começar um curso hoje, gente, de fundamentos de circuitos elétricos. Olha só que coisa interessante, né? Uma das áreas que eu sinceramente acho lindas da física, né? Uma das áreas que eu sou fascinado, sou apaixonado, é a eletricidade. A eletricidade conviveu comigo, convive até hoje, tá? Não à toa foi ela que me trouxe ao posto de técnico, né? Então eu sou muito grato a essa área por ela ter existido e pelos pensadores por trás dessa área, tá? Esse vídeo vai ser mais um vídeo de conversa, mais um vídeo de introdução, mas eu vou trazer conceitos também. Eu vou estar usando um livro base, tá? Vou mostrar já o livro aqui para vocês. O livro base que eu estarei usando é esse daqui. Olha só, é o livro Fundamentos de Circuitos Elétricos, tá? Aqui a gente está vendo o capítulo 1 com os conceitos básicos, tá? Enfim, o que eu vou fazer? Eu vou digerir um pouco o livro, tá? Quem quiser baixar é só procurar aí. Tenho aqui em PDF. Eu não vou compartilhar para não dar problema de direito autoral, tá, gente? Eu espero que entendam isso. Mas é fácil de achar na internet, tá? É só colocar lá, Fundamentos de Circuitos Elétricos. Põe em PDF. Enfim, aí eu vou estar usando esse livro como base, né? E nós vamos ver aqui alguns conceitos sobre eletricidade. E um pouco dessa dinâmica, cara, faz parte do aprendizado, tá? O aprendizado, ele envolve muito disso também. Você ensinar, passar um conceito para alguém de uma forma simples, que ela consiga entender, né? É fundamental para reforçar o teu aprendizado em si, né? Então você aprende muito mais ensinando, né? É uma das formas de fixar conteúdo. Sempre funcionou para mim, tanto que eu tenho alguns cursos aí no YouTube, mas em outro canal, né? Tem o curso de Multisim, o software de simulação, o Multisim. Tá lá no IF11, que foi um sucesso. Teve gente até da engenharia procurando. E olha que na época eu nem sonhava em fazer faculdade, cara. Nem sonhava em entrar na engenharia, né? Mas já manjava um pouco de Multisim e tá lá o curso para quem quiser assistir. Tem só 7 episódios, tá? Eu espero do fundo do meu coração, porque esse livro tem 868 páginas. Então eu espero que esse curso aqui dure bastante tempo, tá? E nós vamos fazendo algumas adaptações com o tempo, beleza? Bom, o que nós estamos fazendo aqui, né, o propósito desse curso é nós ficarmos afiados na análise daqueles circuitinhos assim, ó. Você tem um resistor aqui, um resistor R1, aí você tem aqui uma fontezinha, 12 volts, e aí você tem, sei lá, um capacitor aqui, né, um capacitor C1, e aí a gente quer analisar esse tipo de coisa, né? Como é que a gente analisa? Quais são as equações por trás? E vale lembrar, todo ferramental matemático que nós precisarmos para fazer isso, a gente vai fazer, tá? A gente vai analisar. Então, a priori, nós não precisamos de nenhum conhecimento matemático prévio, a não ser as 4 operações, é claro, né? E com o decorrer do tempo, a gente vai introduzindo novos conceitos, tá? Então, eu vou fazendo esse estudo aqui, gente, com vocês. Vai ser quase que um estudo dirigido, né? Porque eu gosto de trabalhar com essa forma, né? De estudo, um estudo dirigido. E sempre que nós precisarmos de algum ferramental, eu vou gravar um vídeo, uma videoaula separada, né? Explicando aquele conceito para a gente fixar e aplicar no livro, tá? Porque a gente sabe que na elétrica e também na informática, na computação, nós usamos muita matemática. Na computação, muita matemática binária, matemática proposicional, aquele tipo de coisa, né? Já na elétrica a gente usa mais uma matemática um pouco mais pesada, um pouco mais voltada ali para simulação, né? A gente vê que na elétrica a gente tem até cálculo 4, né? Então é bastante extenso o conteúdo matemático, ele é bastante complicado, né? Mas a gente sabe que essa complicação tem ali, né? Tem ali a sua justificativa, né, cara? Porque circuitos elétricos são dinâmicos, são coisas que mudam o tempo todo, né? São estados que mudam o tempo todo. Então a gente não tem ali tanta certeza, tanta precisão da coisa. Tanto que na realidade a gente trabalha com aproximações, né? A engenharia o uso intencional da ciência, né? E por ser o uso intencional da ciência, a gente trabalha com aproximações, nunca é o valor real. Por isso que, modéstia à parte, eu prefiro a engenharia do que a matemática, porque a matemática, por si só, ela já é linda demais, mas ela é muito abstrata, tá? Então a gente vai fazer o uso sim do ferramental matemático para aproximar valores,
certo? Então, contando um pouco aqui da eletricidade, cara. Ó, eletricidade. Eu peço que vocês me perdoem porque eu não comprei uma mesa digitalizadora ainda, tá? Eu tô usando meu mouse. Eletricidade. Enfim, a gente aprende lá na física, em eletrodinâmica, né? A partir ali do quarto trimestre ali do ano, né? E, bom, na realidade, isso eu tô falando do ensino médio, né? Do ensino médio. A gente aprende ali no finalzinho ali, já novembro, dezembro, certo? Bom, e eletricidade a gente vê de uma forma bem simplória. A gente começa a estudar ali resistores, né? A gente vê que os resistores eles seguem uma lei que é a lei de Ohm, né? Lei de Ohm. Não só os resistores, mas porque o resistor ele é o componente fundamental da eletrônica, né? Ele é o componente que dita, né, praticamente alguns rumos da eletrônica, porque tudo a gente pode reduzir a ele, né? Quase tudo. Por exemplo, se você pega ali um alto-falante, você pega um alto-falante e esse alto-falante ele tá, isso parece mais um cogumelo, né? Um cogumelo deitado aqui. Mas enfim, é um alto-falante. Então você tem aqui um alto-falante emitindo um som, aqui atrás tem uma bobina, né, que a gente vai estudar mais tarde sobre esse tipo de coisa. Esse alto-falante aqui polarizado diretamente, a gente coloca aqui uma tensão positiva, e aqui bota terra, e aqui a gente liga, sei lá, uma bateria. Não sei se vocês já fizeram isso, mas se vocês tiverem a oportunidade de fazer isso, quando vocês energizam dessa forma, polarizam, né, o alto-falante, ele vai defletar, né? Ele vai, essa bobina vai para frente, né? Vai pular para frente. Quando você polariza reversamente, né? Quando você pega essa mesma bateria e faz o contrário desse jeito, liga o positivo no negativo, o negativo no positivo, dessa forma, essa bobina ela contrai, ela faz o inverso, né? Ela contrai. Então, querendo ou não, os amplificadores de potência que nós vamos ver bem lá na frente, eles fazem isso, né? Eles fazem com que aquela bobina contraia ou ela se dilate, né? Se dilata. E quem faz isso são uma série de componentes, é algo mega controlado e tal, né? E tem alguém me ligando, deixa eu ver quem é. Enfim, estou em aula, não posso atender agora. Bom, gente. E daí a gente vê esse tipo de abordagem. Mas eu quero trazer uma coisa mais prática, né? Eu sei que esse livro é mais teórico, mas eu quero trazer algo mais prático para vocês, mostrando um pouco. Então, já que eu falei de pilha, né? Que as pilhas elas têm aqui o positivo e o negativo. Isso aqui nós chamamos de corrente contínua, né? Porque corrente contínua nós temos polaridade positiva, polaridade negativa. Certo? Então, o cara que esteve por trás, inclusive isso que eu estou falando não é exceção de linguiça, tá? Isso aqui está no livro, tá nas notas biográficas, né? Perdão, biográficas do livro, um cara chamado Alessandro Volta. Alessandro Volta. Enfim, o Alessandro Volta, né, foi um físico italiano que fez pouca coisa, pô. Ele simplesmente inventou a pilha, né? Ou melhor dizendo, ele inventou a bateria elétrica, né? Bom, essa invenção ela praticamente revolucionou, né, a indústria como um todo, certo? Para e assim, só para contextualizar vocês, essa invenção foi em 1796. A galera da química já estudou, né, as pilhas, a pilha de Daniel, né? De Daniel. Acho que é com dois L's, eu não lembro ao certo. Enfim, a galera de química já estudou isso. Eu também já fiz alguns experimentos assim, que é você pegar latas de Coca-Cola, latas assim de refrigerante,
Você pega assim a latinha e aí onde tem aqui a parte que você abre a lata aqui, toda essa parte da lata aqui de fora a gente usa como neutro, como negativo, né? Neutro não, negativo. Eu vou chegar em corrente alternada ainda, calma. Não vamos nos apressar. A latinha tem o seu lado, o seu polo negativo, onde a gente fazia um furinho pequeno e ligava um fio. E aí aqui dentro dessa latinha a gente jogava água, preenchia ela com água, tá? Jogava sal de cozinha, né? Cloreto de sódio, sal de cozinha, um pinguinho, uma gotinha de água sanitária para deixar o negócio mais ácido, né? E a gente colocava depois um outro fio aqui dentro aqui dessa mistura, tá? Uns fiapos aqui desencapados de cobre, tá? Ou seja, o fio de cobre a partir daqui ele era isolado, daqui para lá ele era isolado. Pensa que isso aqui é um isolamento, tá? E aqui dentro o fio ficava desencapado, né? Ou seja, o vivo, né? A parte de cobre por si só, ela ficava desencapada, ficava em contato constante com essa mistura. Só que eu não posso deixar dessa forma porque ele ia encostar na lateral, e aqui na lateral é tudo, né? Tem contato com a lata, tem contato ali com a parte do lado de fora, que é o meu negativo. Então a gente isolava isso daqui com papel toalha, cara. A gente pegava um pedaço de papel toalha e enrolava isso daqui, né? Para que ele não encostasse no fundo. E se encostasse no fundo não ia causar reação nenhuma, não ia ser uma coisa reativa. Porque isso daqui, né, querendo ou não, é uma solução altamente ácida e mancha a roupa, tá? Então tomem muito cuidado se vocês forem reproduzir isso algum dia. Aí eu peguei uma latinha dessa e fiz com 5 latinhas. Eu consegui gerar algo em torno de 2 volts. 2 volts. Eu liguei um relógio de parede nele e realmente funcionou, deu certo, tá? Porque o relógio funciona com 1,5 V. A tensão da pilha é essa, 1,5 V, né? Cada pilha, seja AAA ou AA, AAA ou AA, né? Elas têm a mesma tensão que a tensão de 1,5 V, certo? Enfim, aí o que acontece? Depois que eu peguei essas latinhas e multipliquei por 5, né? A gente faz o seguinte, a gente vai ligar o positivo de um, que é o cabo aqui que entra, o fio que entra, no negativo da outra. Isso a gente vai ver mais pra frente, que se chama ligação série. Ligação série. Quando eu pego o positivo de alguma coisa, ligo no negativo da outra e faço esse processo repetidamente, a gente vai ter a ligação série. Quer ver um exemplo? Quando você pega duas pilhas AAA, pega uma pilha aqui, você vai ligar a cabeça de uma aqui na traseira da outra. Vai ficar dessa forma, né? Aqui, evidentemente, para cada pilha eu tenho dois polos. Aqui é o polo negativo, aqui é o positivo. Aqui é o negativo, aqui é o positivo. Perceba que no final das contas eu vou ter um positivo e um negativo. Se eu ligar isso daqui num voltímetro, que ele representado por esse V aqui, o meu voltímetro, considerando que cada pilha tem 1,5 V, 1,5 V, no total, né, a gente vai ter 3 volts. Se você medir isso, você vai conseguir ali 3 volts, porque você tem duas pilhas, tá? E é assim que funciona a ligação série. Nós também temos a ligação mista e a ligação em paralelo. Nós vamos ver isso mais à frente, tá? Não me apresse, por favor, não me apresse, certo? Enfim, a gente vai ver tudo isso aqui no decorrer desse curso, tá? Desse vídeo aqui, que até eu vou aprender mais com isso. Perceberam a relação? O Alessandro volta e a unidade de medida de tensão elétrica, volts, pois veio daí, tá? Foi um consenso científico, né, que convencionou-se que nós iríamos utilizar a nomenclatura volts em homenagem ao Alessandro Volta, inventor da bateria, em 1796. Legal, né? Muito interessante, porque a eletricidade hoje é fundamental para a nossa própria sobrevivência como espécie, né, cara? Então, é algo a se levar em conta. Teve outro cara também, um francês que eu não vou saber pronunciar o nome, André-Marie Ampère. André-Marie Ampère. Foi um matemático e físico francês, né? E esse aqui foi o cara que propagou a eletrodinâmica, né? Propagou a eletrodinâmica como a gente conhece, né? Ele formulou leis do eletromagnetismo, inventou o eletroímã, inventou também o amperímetro. O voltímetro a gente representava assim, né? Com V, o amperímetro é um círculo com um A,
tá? Vocês já ouviram, né, essa expressão ampere em várias ocasiões. Saibam que... Ah, meu Deus, eu fiz besteira aqui. Travei tudo. Saibam que a unidade de corrente elétrica é o A maiúsculo ampere. É homenagem a esse cara aqui, o André-Marie Ampère, tá? O cara que foi o precursor da eletrodinâmica no mundo, certo? Enfim. E aí, cara, a gente vai ver que a teoria de circuitos elétricos e a teoria do eletromagnetismo, elas são duas ideias, né, que se complementam, né? São duas ideias ali do ramo da engenharia elétrica, são dois ramos da engenharia elétrica, né? Então, o que a gente vai estudar aqui? Já estou começando com alguns conceitos, eu não vou passar dos 20 minutos, tá? Na engenharia elétrica, nós estamos interessados justamente nos elétrons, na transferência de elétron de um ponto a outro, tá? E daí a gente vai começar a estudar os circuitos elétricos, certo? Os circuitos elétricos, certo? Então, o que é um circuito elétrico? O livro vai me definir como uma interconexão de elementos elétricos, tá? Mas seja mais específico. Quando eu pego dois elementos elétricos e faço uma conexão entre eles, né? Então eu peguei uma pilha e liguei um LED, pego uma pilha e liguei um LED, o que eu estou fazendo é um circuito. Isso aqui eu posso chamar de circuito. Não se esqueçam que é elétrico, tá? Um circuito elétrico, certo? Então, interconexão de elementos, né, elétricos, certo? Então, eu já mostrei aqui, o livro ele me dá um exemplo de bateria e lâmpada, né? Mas o que exatamente está acontecendo, né, nesse ramo, nesse circuito? A gente vai ver isso mais pra frente, o que está acontecendo ali, porque é muita coisa que acontece ali, meu amigo. É muita coisa que acontece ali, tá? Agora eu vou abusar um pouco do livro aqui, gente. Vejam bem. Aqui fala do sistema de unidades, certo? E isso é muito importante para nós. Por quê? Vejam bem. Olhem só esse diagrama esquemático aqui. Ó, eu tenho megahertz, tá? Eu tenho microhenry, eu tenho picofarad, deixa eu ver mais o que. Eu tenho volt. Aqui eu tenho K, mas K é um prefixo, tá? K não é uma unidade, certo? Tanto que aqui eu tenho uma tabela com as unidades básicas do Sistema Internacional de Unidades, que é a grandeza, a unidade básica e o símbolo. De comprimento a gente vai usar o metro, símbolo Mzinho. De massa a gente vai usar o quilograma, símbolo é o kg. Tempo a gente vai usar o segundo, que é o S minúsculo. Corrente elétrica eu já disse, né, o ampere. Temperatura termodinâmica a gente vai usar o Kelvin, né, o K minúsculo. Intensidade luminosa, o candela, né, CD, né, minúsculo, né. E aqui sim eu tenho os prefixos, ó, o multiplicador 10 na 18, 10 na 15, 10 na 12, 10 na 9. Isso daqui são os prefixos de engenharia, tá? Não são ali em notação científica, porque em notação científica nós temos prefixos não bem definidos. Aqui nós temos prefixos mais bem definidos, porque são os mais usados comercialmente, os mais usados na engenharia, tá? Então 10 na 18 é o hexa, 10 na 15 é o peta, 10 na 12 é o tera, 10 na 9 é o giga, né? O 10 aqui na 6 é o mega, o 10 na 3 é o quilo, 10 ao quadrado é hecto e por aí vai, certo? Enfim, eu acho que já dei um bizu aí para vocês, né? A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, a partir do segundo vídeo. E vamos falar no próximo vídeo então sobre carga e corrente, qual é a diferença entre as duas, né? Pode parecer que são coisas iguais, mas não são, gente. Carga e corrente são coisas distintas, né? Porque a corrente é o fluxo ordenado. Ih, já dei spoiler. Deixa pro próximo vídeo, gente, para não encher muito aí as nossas cabeças, tá? Mas tá aí, da aula de hoje fica aí os prefixos, né? E as unidades de grandeza, tá? Que a gente vai utilizar aí, certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Deixa eu marcar 20 minutos certinho aqui, ó. 5, 4, 3, 2,
Fui!